Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar continuidade ao assunto que estávamos tratando no nosso último encontro mediado. Nós estávamos falando de incapacidade. Só para retornar um pouco, vamos lembrar alguns conceitos básicos, tá? Pessoa, no sentido jurídico, é todo ente físico, o ser humano, é o ser natural, ou o conjunto de bens e de pessoas que tem um objetivo comum e ao qual é atribuído pelo ordenamento jurídico a aptidão para serem titulares de direitos e obrigações, adquirir direito e contrair obrigações. Outros diriam adquirir direitos e deveres jurídicos, ok? Pessoa, portanto, é todo ente ao qual o ordenamento jurídico atribui personalidade jurídica. Personalidade toda pessoa tem, aquele conjunto de características que a individualizam, aquele conjunto de características que fazem do ser único. Então, nós vamos pensar em características físicas, psíquicas, morais, emocionais, mas também o conjunto de direitos e deveres que cada um de nós titulariza em razão de sua situação familiar, de sua situação profissional, de sua situação em relação ao Estado soberano, ok? Então, toda pessoa tem personalidade e a medida dessa personalidade é o que nós chamamos de capacidade. A capacidade é plena quando nós temos, além da aptidão para sermos titulares de direitos, somos titulares de direitos e o somos desde o nascimento, temos também a possibilidade de exercer esses direitos pessoalmente, de forma direta. É o que nós chamamos de capacidade de fato, de exercício ou de ação, tá? Então, capacidade plena, quando eu tenho reunidas a capacidade de direito ao gozo com a capacidade de fato, de exercício, de ação. Quando essa minha capacidade sofre limitação, qual capacidade, Cecília? A capacidade de fato, de exercício ou de ação. Somente ela pode sofrer limitação. E essa limitação tem que ser por lei. Não é um ato de decisão dos sujeitos limitar essa capacidade. Será sempre o ordenamento jurídico. O mesmo ordenamento que atribui personalidade, que, portanto, dá a aptidão para ser titular de direitos e obrigações, é ele mesmo que também estabelece limitações para algumas pessoas em razão de algumas situações e circunstâncias, ok? O nosso Código Civil estabelece as limitações à capacidade de fato ou de exercício nos artigos 3º e 4º, ok? Nós sabemos o quê? Que essa incapacidade, segundo o artigo 3º, pode ser absoluta, mas ela também pode ser relativa. Como eu disse no nosso encontro passado, a incapacidade absoluta é aquela que retira do sujeito a possibilidade de praticar sozinho, por si mesmo, todos os atos da vida civil. Portanto, ele precisará de um representante e esse representante o substituirá na prática dos atos. Pelo Código Civil vigente, a partir da alteração introduzida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, só existe um caso de incapacidade absoluta, que é o do menor com idade inferior a 16 anos, portanto, com 16 anos incompletos, tá? É o absolutamente incapaz. O índio, em razão do que estabelece o Estatuto do Índio, ele pode ser absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou capaz, dependendo do seu nível de adaptação e se ele tiver, obviamente, cumprido os requisitos legais para que judicialmente possa ser declarado plenamente capaz, ok? Então, de regra, somente será absolutamente incapaz o jovem que tem a idade inferior a 16 anos. Os relativamente incapazes precisarão ser assistidos. Eles são incapazes em relação à prática pessoal de alguns atos ou à forma de realizá-los, ok? A assistência significa, portanto, que esses relativamente incapazes
participam da vida civil, mas não o fazem sozinhos. Eles precisam ser apoiados pelo assistente, ok? Esse assistente e esse representante poderão ser pais, tutor ou curador. E a gente fala já sobre isso no próximo vídeo. Até já!